senhor não colocou a aula do dia 12, a aula de ontem, aquelas gravadas? Ah, eu vou colocar hoje à tarde o... Quem tá falando? Edmila? O Edmilo, eu vou colocar hoje à tarde. Hoje de manhã eu tava fazendo perícia. Aí o negócio estrumbicou tudo. Mas Ah, mas então tá bom, então. pode É que eu ficar, gosto de ver as aulas. pode ficar tranquila que eu vou estar colocando tanto a de hoje quanto a de ontem, tudo lá na playlist. Certinho? Não, mas a do dia 12 também, aquela uma que o senhor comentou sobre os vídeos, não tá também lá. Sério? Aham, eu entrei, porque aquele dia eu perdi o começo da aula, né? Eu queria ver o que o senhor tinha falado sobre os vídeos. Ah, Aí tá não. joia. Eu vou analisar o que aconteceu aqui. Se não publicou, eu publico de volta. Tá bem? Pode Tá bom, ficar, obrigada. pode ficar tranquilo. Então vamos começar aqui, gente. São 13 horas e 49 minutos. Estão conosco a Adriana Soares. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Aline Arro. Boa tarde, Amanda Gomes. Boa tarde, Ana Cecília. Boa Boa tarde. tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Bruna Guimarães. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Edmila. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, doutora Laís. Boa tarde, Mariana Liberato. Boa tarde, Matheus Henrique. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, doutora Tabata. Boa tarde, Tainá Alexandre. Boa tarde, Tiago Pimentel. E temos aqui um usuário desconhecido. Para mim, aparece aqui como usuário desconhecido, né? Muito bem. Vamos dar início, então. Pessoal, nós estamos, na verdade, né, finalizando esta unidade curricular falando a respeito de processos de recrutamento e seleção. O início da carreira de um profissional no seu posto de trabalho, normalmente ele vai passar por essa etapa, não tem como. A não ser que a empresa tenha aí os seus processos de qualquer maneira, né? Todavia, a forma correta de se colocar o profissional no campo de trabalho tem que perpassar por essa ideia aí do recrutamento e da seleção. Assim sendo, eu vou abrir a minha tela aqui para dar sequência na nossa exposição, certo? De modo que a gente faça o fechamento. Segunda-feira nós ainda temos 2 aulas a respeito desse assunto e eu já estou finalizando a unidade curricular e estarei já partindo para a nossa próxima unidade curricular. Segunda-feira eu já vou estar fechando os nossos indicadores, tá? O que são fechar os indicadores? É o boletim, que vocês têm, inclusive, condição de entrar no próprio site do Senac e olhar lá seu boletim, lá como é que você está na parada aí. Certinho, gente? Muito bem. Deixa eu pegar minha tela lá, então. Deixa eu pegar minha tela aqui. Isso. E isso. A última fala nossa havia passado por essa condição aqui da estrutura do anúncio. Só recapitulando, nós passamos por todo esse processo de abertura de vaga, conforme já coloquei para vocês. Primeiro nós pegamos com a empresa o formulário de requisição de pessoal e já fazemos essa leitura de forma rápida, né? Se este novo colaborador ele vai compor o estratégico, tático ou operacional da empresa. Lembrando que estratégico é aquele que está na alta cúpula, né? É a cabeça pensante, os gerentes, os grandes líderes, eles fazem parte desse plano estratégico da empresa. O tático, né? Os executores daquilo que o estratégico desenhou, e o operacional, o pessoal técnico, né? Que vai estar fazendo a operação prática do serviço ou do produto. Feito isso, eu vou analisar o cargo, vou analisar aqui a descrição do cargo. O que é a descrição do cargo? Ele
requer para que quais são as competências, quais que são os requisitos, requisitos mentais, né, grau de escolaridade, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas, quais que são as condições de trabalho ideal para que este novo cargo seja recomposto. Vou imaginar também, na questão da abertura da vaga, aí, se o meu recrutamento será interno, externo, misto. Nisso nós já debatemos a respeito dele, vamos analisar as vantagens e as desvantagens e vamos traçar aí um perfil profissiográfico, né? Quais que são as habilidades cognitivas exigidas para o cargo, quais que são as habilidades técnicas exigidas para o cargo, quais que são as habilidades comportamentais. E aí a gente vai, então, feito isso, nós vamos publicar essa vaga observando as fontes de recrutamento, onde é que nós vamos recrutar esses cargos aí. Só dar passagem para o pessoal que está aqui. Ah, já liberaram. Vocês são os amores. Sempre que o pessoal pedir aí lobby aí, me ajudem aí, que daí eu consigo adiantar aqui também. Então, nós fizemos aqui neste ponto a abertura da vaga. A tendência de que as coisas não deem certo, os grandes conflitos trabalhistas surgem dessa etapa inicial aqui, da forma como que é feito o meu recrutamento. Recruta-se de qualquer maneira, depois a gente vai ter as dores de cabeça lá no ambiente de trabalho. Muito bem, falei a respeito da estrutura do anúncio e que este anúncio ele pode ser tanto aberto quanto fechado. Todavia, para que o candidato eu não tenha aquela miscelânea de currículos, ou seja, eu tenho ali um rol de currículos que não tenham nada a ver com o cargo, eu preciso ter um cuidado na estruturação desse anúncio. Como é que nós vamos anunciar isso, a vaga? Quais são os requisitos que eu preciso apresentar no anúncio da vaga? Identificação da empresa, o texto da apresentação da empresa, quanto tempo ela está no mercado. Isso vocês fizeram de forma prática quando fizeram aquele vídeo para mim, né? O título do cargo, a descrição sucinta das qualificações desejadas para o candidato. Exemplo, se eu coloco ali que uma das qualificações do candidato é que ele tem inglês fluente, eu já estou dando um passo à frente na seleção dos currículos. Aqueles currículos que o candidato não possui o inglês fluente, praticamente ele já vai analisar que não seria de valia ele mandar esse currículo para essa empresa, visto que o requisito que ele oferece não é o mesmo que a empresa necessita. E eu posso também, dentro de uma condição, colocar aí as condições oferecidas. Quais são essas condições oferecidas pela empresa? Quando ela oferece benefícios, vantagens, planos de carreira e etc, etc, né? E a forma de contato. Qual que é o canal para eu me comunicar com esta empresa? Por isso que nós temos aqui a questão do anúncio aberto e do anúncio semi-aberto ou do anúncio fechado, né? As formas com que eu tenho para comunicar com esta empresa. Feito isso, interessante a gente ter um plano de ação para nossa seleção. Por quê? Neste aspecto, a partir do momento da abertura da vaga, da publicação da vaga, é natural que a gente vai começar a coletar os currículos, né? Então, para fazer a triagem e seleção de currículos, eu preciso ter alguns pontos de atenção que são fundamentais. Alguns pontos de atenção aí. Primeiro, ponto de atenção, a apresentação do currículo. Gente, isso é fundamental. Deixa eu compartilhar uma situação aqui com vocês. Quando você vai comer num restaurante, o que você observa? Confessa para mim aí. Você escolhe um restaurante para você comer, certo? Você precisa almoçar ou precisa jantar, aí você entra num restaurante. O que você analisa lá? Isabela Cassalho levantou a mão. Fala aí, Isa. O que você analisa? Opa, Matheus colocou aqui, limpeza. Eu acho que a
por unanimidade, né? Todos vão analisar a limpeza. Aquilo que você coloca na boca, né? Não retorna mais. Travou aqui, professor. Então, que a primeira coisa é a limpeza do ambiente, o tratamento das pessoas, né? Como elas tratam a gente. Isso mesmo. Como você é recebido naquele ambiente. Mas, todavia, a primeira coisa que a gente corre os olhos, por incrível que pareça, é a limpeza. Isso é o de cara, né? Vejam bem, se isso é tão fundamental para o ambiente que a gente vai para almoçar, uma vez eu tive uma experiência, eu fui almoçar num restaurante e vi que tinha algumas opções. E a gente que é meio bobo, sai da roça, a gente não está muito atento a esses detalhes, né? E tinha um prato lá que chamava prato executivo. Falei, opa, esse prato deve ser fino que só, né? Só para gente da alta sociedade, se é um prato executivo, é nesse que eu vou. E então eu pedi o prato executivo. Oh, Jesus! Demorou para chegar meu prato, de repente chega o cozinheiro, sai lá de dentro da cozinha, com o prato na mão, o dedo fincado dentro do feijão e ele calçado de bota de borracha. Esse era o prato executivo. Falei, nossa Deus, como é que eu vou comer agora esse feijão com esse dedo que o moço veio fincado dentro, né? Então, a gente observa isso. Você está achando que para o currículo é diferente? Eu olho para aquele currículo que está toda... Gente, tem gente que não dá o trabalho de botar o currículo no envelope. E quando coloca o currículo no envelope, quando ele está indo para entregar o currículo dele, ele passa numa banca de pastel ou numa lanchonete para comer uma coxinha, ali já fica a marcona de gordura, né? No envelope. Uma das grandes premissas, isso eu aprendi lá na Embraer, viu? Se você quer detectar se o serviço é bem feito, longe de risco de acidente e de defeito na produção ou no serviço, observe em primeiro lugar a limpeza, o cuidado. Isso é fundamental. Nós não estamos falando aqui de coisa chique, nós estamos falando de cuidado, nós estamos falando de limpeza. Então, o currículo, a primeira coisa que eu tenho que analisar, qual que é a apresentação desse currículo? Ele está no envelope, ele já tem ali uma compostura profissional. Esse é o primeiro ponto. Se você pega um currículo, né, que a pessoa não teve o trabalho, lembra lá daquelas discussões anteriores que nós colocamos lá? Ah, vai lá tirar um xerox, sai até aquela marcona preta no fundo do currículo, e o mesmo currículo eu saio distribuindo para todo mundo, né? Ou então a pessoa assina o currículo com uma caneta vermelha. Ou então o currículo está todo amassado. Isso não é uma compostura profissional, né? Isso não é uma postura. Isso já é um indicativo, em primeiro lugar, de uma pessoa desleixada, né? Uma pessoa que não tem zelo pelas coisas. O currículo aparenta que não, mas o currículo é um documento formalizado. É o primeiro documento, aliás, que a gente coloca à disposição da empresa. É nele que está ali, sem mesmo um contato físico, a apreciação do recrutador para aquele que será recrutado. Então, a apresentação do currículo. Se eu fiz isso, o que eu vou analisar mais, gente? Eu vou analisar a compatibilidade com a descrição do cargo ofertado e aquilo que está transcrito no currículo. Lembra lá atrás que eu fiz a análise do cargo? E lá na análise do cargo tinha lá as competências exigidas para esse novo cargo? É ali no currículo que eu vou equiparar uma coisa com a outra. E é natural que o currículo ele não vai trazer da mesma forma que está lá na publicação, que está lá na análise do cargo. Ele não vai trazer nesse formato. Mas as competências, elas vão direcionar exatamente para essa realidade. O que mais que eu vou observar na triagem desse currículo? Os dados de contato. Com quem que eu vou falar? Como é que eu aciono essa pessoa? Como é que eu procuro ela? Como é que eu encontro ela? Através dos dados de contato. A partir disso, o que eu vou analisar nesse currículo?
Acho que tem alguém pedindo passagem. Deixa eu ver se vocês conseguiram liberar aí para o pessoal. O que eu vou olhar na questão do conteúdo? Eu vou observar que nem sempre o currículo será descartado. Eu já falei isso com vocês. Deixa eu observar aqui uma contribuição da Alessandra. Hoje a maioria dos currículos vem online, mas mesmo assim dá para ter ideia do cuidado com a candidatura. Perfeitamente, Alessandra, eu ia exatamente tocar nesse ponto. Né? Nós estamos falando aí do envio do currículo físico, mas nós também devemos observar a respeito do currículo digital. Sabia que um monte de pessoas não sabem como enviar um e-mail para uma empresa? Eu já tive alunos que ele escreve a mensagem do texto no título do e-mail. E lá embaixo que ele coloca o título do e-mail. Inverte o negócio. Então tem toda uma formatação. E eu creio que até segunda-feira eu vou ensinar vocês como que se envia um e-mail corporativo. Como é que eu mando um e-mail? Isso, contato. A Alessandra também contribui ali. Este é um grande problema. Muitos vêm com endereço e telefones desatualizados. Um problemão. Exatamente, Alessandra. Além de gastar o tempo da gente, a gente não encontra o candidato e o candidato acaba aqui saindo no prejuízo. E aquela dica que eu falei lá no início da elaboração do currículo. Quando for elaborar o currículo, pelo amor de Deus, deixe um telefone de recado. Mas todos os contatos, seja ele o e-mail, seja ele o WhatsApp, seja ele o telefone, que sejam atualizados. Inclusive aquele que eu vou deixar para recado. Porque a gente, na análise do currículo, na triagem do currículo, nós não teremos tempo suficiente para ficar analisando currículo a currículo. A gente tem pressa nisso. E é nesse sentido que essas atualizações vão nos ajudar na triagem dos currículos aí. A Cida coloca lá que precisa ter limpeza, organização e atenção. Isso mesmo, Cida. Além de que corrobora aí, vai de encontro com a ideia de que a Alessandra coloca também a respeito dos currículos digitais. A forma como eu escrevo, a forma como eu me despeço de um texto, qual que é a grafia correta da digitação, tudo isso faz sentido no nosso e-mail, no nosso currículo digital. Então vamos dar sequência aqui. E sempre vamos partir dessa ideia, viu, gente? Isso aqui é psicologia pura. Quando nós vamos escolher alguma coisa, a gente escolhe aquela que nos impacta. Pode observar, quem vai comprar um objeto. Eu vou comprar uma blusa. Se essa blusa não impactar, pode não impactar o teu colega. Importa que impacta você. Você acaba levando. Lembra lá dos nossos namoros, antigamente? Hoje o negócio está mais atrapalhado um pouco, Mas a gente ia na casa da moça para namorar, o que a gente fazia? A gente procurava escolher a mais bonita da família. Como a gente sempre chegava atrasado, a mais bonita já tinha compromisso. Aí a gente ficava com quem estava na derradeira mesmo, não tinha problema. Mas, normalmente, o ser humano tem essa percepção de escolher aquilo que mais é agradável, aquilo que é mais visível, Assim que funciona. Vocês lembram lá quando vocês iam namorar lá? Essa coisa de namoro, ela explica muita coisa no nosso comportamento, Aliás, a vida é a maior escola, gente? A vida é a maior escola. Hoje eu estava explicando para uma empresária como que se dá o processo de depressão, na visão da psicologia, A depressão, quais são os primeiros passos de uma depressão? O isolamento, A pessoa ela quer se refugiar, ela vai se escondendo. E à medida que ela vai se escondendo, ela vai se encolhendo. Observe isso, uma pessoa depressiva ela não gosta de luz, ela não gosta de som, ela não gosta de gente, ela vai se isolando. Sabe por que isso acontece? Porque essa visão depressiva remete ela ao ventre materno.
lá no ventre materno era o local mais seguro que a gente teve até de que hoje na nossa vida. Lá não tinha ruído, lá não tinha frio, lá não faltava alimento, lá ninguém nos humilhava, ali era seguro. Então você entende por que uma pessoa, quando ela está na fase depressiva, ela se trancafia dentro de um quarto. E observe que a pessoa depressiva sempre ela está olhando para baixo. Ou seja, ela volta àquela situação do feto, né? De colocar as mãos entre as pernas e abaixar o rosto. Né? Isso é um princípio da depressão. Como é que a gente tem que fazer a tratativa desta situação? Trazer novamente a pessoa para a realidade, trazer a pessoa novamente para a vida. Né? Tinha uma mão levantada aqui que eu acho que é a Tamires, é isso? Fala, Tamires. Acho que era a Tamires. Isso aí. Então, a escola da vida é a maior vivência. Nós vamos voltar para cá. Volta comigo aqui. Aí nós vamos analisar o conteúdo. O conteúdo do currículo ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele vai fazer a conexão, inclusive, com as competências que o trabalhador está apresentando naquele momento. Pode ser que lá no objetivo do currículo, lá nas experiências profissionais, na formação do candidato, estejam desconexos para aquilo que a empresa está procurando. Mas quando ela começa a olhar todo o conteúdo do currículo, ela pensa o seguinte: opa, tudo bem, quem eu estou buscando precisa desses requisitos técnicos, precisa desses requisitos comportamentais, e o técnico dele não é lá essas coisas, mas o comportamental dele é fantástico. Quer saber de uma coisa? Vamos dar uma oportunidade dele, porque comportamento técnico é mais fácil da gente mudar. É só investir em treinamento, é só investir em qualificação, que eu tenho um profissional aqui gabaritado. Então percebe que o conteúdo ele é extremamente importante na hora de fazer a triagem do currículo. Não queira, no momento da triagem do currículo, apenas ficar com aquela visão da competência do candidato, mas analise o conteúdo como um todo, né? Faça uma varredura no currículo como um todo, de modo que a gente tenha ali uma percepção daquilo que a gente possa aproveitar no nosso currículo. Certo? Muito bem. A Tamira está usando uma câmera chique, ó. Tá tudo muito nítido para nós aqui, ó. Dá para observar até o fundo da cor do quarto, tudo mais. Tá chique que só. Né? Muito bem, tá de máscara e tudo. O pessoal tá se cuidando, né, gente? Que bacana. Vamos lá, gente, vamos em frente. Sempre que vocês puderem aí, dê o lobby para mim, para eu não ter que estar diminuindo a minha tela aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a triagem do currículo, sempre desta maneira. Analise a apresentação, analise a compatibilidade com a descrição do cargo, analise os dados de contato, analise o conteúdo como um todo. Não vai fazer aquela leitura dinâmica que passa lá correndo os olhos, né? E já esquece de analisar as outras coisas. Tenha uma leitura um pouco mais cautelosa, mais cuidadosa. E detalhe, não queira sair descartando os currículos à torta e direito, porque na verdade as empresas necessitam de um banco de dados. Eu posso pegar o currículo, naquele momento ele não atende àquela competência, mas ele pode me servir para um futuro bem próximo. E isso alivia custo, tempo e etc, etc. Então essa triagem e seleção ela é extremamente importante nesse momento. Muito bem. Observe que nós estamos indo passo a passo com o nosso recrutamento e com a nossa seleção. Se eu fiz a triagem do currículo, acessei aquele currículo e penso comigo, esse vai me atender. Qual que é o momento agora? Qual que é o próximo passo? De gerar entrevista. E eu sempre oriento fazer o seguinte, fazer uma entrevista prévia. Pegou o currículo do candidato,
Dá uma ligadinha para o candidato e já faz ali com ele uma triagem rápida. De que maneira? Pergunta se a pessoa já está trabalhando, pergunta se a pessoa ainda está interessada na vaga, porque senão você corre o risco de fazer todo um processo, de ficar procurando a pessoa, sem fazer essas análises prévias, e a pessoa já não tem mais o interesse no cargo. Ou seja, você está perdendo seu tempo. Mas uma vez que eu fiz a triagem do currículo, agora eu vou convidar a pessoa para uma entrevista. E na entrevista, eu tenho alguns aspectos a serem considerados. E quais são esses aspectos? Deixa eu analisar aqui para vocês. Primeiro aspecto que eu vou detectar na minha entrevista são as habilidades do novo candidato. Que habilidades são essas? Habilidades nós podemos dividi-las em dois tipos de habilidades. As habilidades técnicas, aquilo que de fato ela sabe fazer, qual que é a formação dela, qual que é a experiência dela naquele determinado propósito que eu estou buscando. Isso são habilidades técnicas. A pessoa ela sabe manipular alimentos. Opa, isso é uma habilidade técnica. A pessoa ela tem carteira de habilitação B. Isso é uma habilidade técnica. A pessoa ela é uma operadora de máquinas, ela tem uma experiência com torno no mínimo 5 anos. Opa, isso é uma habilidade técnica. Ela tem formação em processamento de dados. Isso é habilidade técnica. Mas eu nunca posso analisar isoladamente a habilidade técnica sem antes eu também fazer uma análise das habilidades comportamentais. E eu lhes pergunto, o que é mais fácil analisar aqui, gente? A técnica ou a comportamental? Se fosse vocês hoje, os recrutadores, quais dessas habilidades numa entrevista é mais fácil de detectar? A técnica ou a comportamental? O que vocês acham? Me ajudam aí a dar aula. Você está lá cara a cara entrevistando uma pessoa e você precisa descobrir as habilidades dessa pessoa. Qual que é a mais fácil? A técnica ou a comportamental? Professor, eu acho que é a comportamental, porque você vai estar conversando com ele e não mostrando suas habilidades para ele. A habilidade você vai pôr em prática na empresa, né? Perfeito. Do meu ponto de vista. Essa Isabela Cassalho é muito inteligente, né? Quem mais, gente? Quem mais que traz uma contribuição aí? O que vocês acham? O que é mais fácil? A comportamental ou a técnica? Essa é uma pergunta que normalmente cai em vestibular aí de RH, né? Quais habilidades são mais fáceis de serem detectadas? As técnicas ou as comportamentais? A Isabela Cassalho traz a contribuição dela. Oi? Não, se bem que a técnica também ele pode saber na teoria e não saber na prática, né? Sim. Perfeitamente. Olha que embaraço, né, gente? Que dificuldade, a gente já cai logo no primeiro momento da entrevista ali. Qual habilidade é a mais fácil de ser detectada? A técnica ou a comportamental, né? A Isabela Cassalho, ela diz que a habilidade, a técnica, ela depende de prática, né? E a comportamental depende de quê? De atitude, não é? A comportamental, de repente, só o tempo vai me dar a resposta. Mas eu digo para vocês, de momento, experiência minha, que a habilidade técnica ela é mais fácil de ser detectada do que a comportamental. Por quê? Vou trazer um porquê aqui. Esse porquê está lá na triagem do currículo. Pensa lá numa pessoa que trabalhou 10 anos como desenhista. Isso é uma habilidade técnica. Então já ficou evidente que quem fez isso durante 10 anos, ficou claro para mim, eu quero acreditar que ele tem domínio sobre esta técnica, né? Mas e a comportamental? A comportamental é aquela que está intimamente ligada com a emoção do trabalhador, né? Como que ele se comporta, qual é a personalidade desse nosso candidato. Às vezes ele pode ser perito numa técnica,
mas pode ser também um cavalo para mexer. Já pararam para pensar nisso? Que a comportamental você vai depender um pouco mais de tempo para você entender que o comportamento dele é ideal para aquele tipo de cultura organizacional ou não é ideal. Pensa aí que você tem aí um chefe sanguíneo, né? E aí você contrata um candidato sanguíneo também. Pronto, temos uma guerra dentro do ambiente de trabalho. A primeira palavra que o chefe cobrar dele, ele já manda o chefe para aquele lugar, né? Habilidades comportamentais estão intimamente ligadas aí com a personalidade do candidato, etc, etc. Então, na verdade, o peso da resposta que tanto uma quanto outra são difíceis de serem detectadas. As habilidades comportamentais, muito mais ainda. E é nesse sentido que a nossa entrevista, ela precisa ser direcionada. Ela não pode ser uma entrevista única, que tem apenas uma visão técnica. Fala para mim quais são as habilidades que você tem em trabalhar com determinada máquina. Isso é uma habilidade técnica. Mas a habilidade comportamental? Como é que eu faço a detecção? Quando eu faço o direcionamento das minhas perguntas para esse lado emocional do candidato. Quantas vezes você se estressou no antigo trabalho? Coloca para o candidato uma situação emblemática, um desafio comportamental e peça para ele resolver. E aonde é que vão dar essas evidências aí? Nos testes, né? E na dinâmica de grupo. É ali que a gente vai ter uma visão melhor a respeito dessas habilidades técnicas e comportamentais aí. Observadas essas habilidades técnicas e comportamentais, a gente passa propriamente dito para as entrevistas. E a entrevista a gente vem por um princípio de triagem, que é aquilo que nós chamamos de pré-seleção, né? Que a gente pode estar fazendo isso por telefone ou por videoconferência. Por que esse momento aqui é importante? Porque nesse momento aqui, eu já percebo se vale a pena a gente ter esse candidato na próxima etapa aqui, que é a entrevista tradicional. Algumas empresas, ou no momento que nós estamos vivenciando, elas já limitam as suas ações aqui na triagem. Vamos fazer uma entrevista por videoconferência e já resolve por aqui. Todavia, é comum que as empresas passem por essas etapas aqui, pela triagem e pela entrevista tradicional. O que a entrevista tradicional nos propicia? Conhecer o histórico profissional do trabalhador. Aquele lance de olhar no olho, cara a cara, né? Ela é muito mais, eu diria que muito mais humana, né? Muito mais humana do que essa aqui, E essa aqui é uma entrevista mais de cunho emocional, um ambiente frio. Eu de um lado, a pessoa do outro. Eu não sei a estatura física da pessoa, eu não sei se a pessoa está alegre, se está triste, né? O olhar da pessoa, para que direção ela olha. Já na tradicional, eu tenho a possibilidade de estar ali, frente a frente com o meu candidato. Sentir o candidato. Lembra lá da técnica de rapport? É nesse momento aqui, que a gente aplica. É nesse momento aqui que a gente aplica. Temos ainda a modalidade de entrevista comportamental, né? Para perceber essas habilidades comportamentais aqui. Então, para que serve uma entrevista comportamental? Para observar os comportamentos específicos para o cargo. Vamos imaginar que é um cargo que exija concentração plena, domínio de si, né? Uma pessoa que ela é uma pessoa sensata, equilibrada. E aí você começa a perceber que lá na sua entrevista comportamental, o sujeito já começa a mandar o pau no antigo emprego, principalmente no antigo chefe dele. Não, porque meu chefe não valia nada, porque não sei o quê. Aí eu saí daquela fábrica, porque aquela fábrica, o povo lá é tudo fofoqueiro, tudo linguarudo. Pronto. Você está ali analisando a entrevista comportamental. Imagina aí que você está buscando aí
fazendo a entrevista, selecionando um candidato que vai ocupar um cargo de liderança. E esse líder, ele já começa a fazer essas demonstrações, né? De repente, se é do sexo masculino, ele já começa a mostrar um comportamento machista, né? Ou desrespeitoso. Então, tudo isso é válido na hora que eu vou estar fazendo a minha entrevista comportamental. Como é que eu devo comportar na minha entrevista comportamental? Como que eu devo elaborar a minha entrevista comportamental enquanto recrutador? Direcionando as minhas perguntas para as questões comportamentais, certo? Passadas essas etapas aí de entrevista, nós vamos ali para o momento dos testes. E nós temos aí, isso aqui não significa que nós vamos ter que aplicar todos esses testes aqui. Na verdade, vai da política da empresa, vai da cultura da empresa, qual tipo de teste que ela utiliza para captar as habilidades e os comportamentos desses trabalhadores, né? Por exemplo, nós podemos ter aí testes de conhecimento, e o teste de conhecimento pode ser tanto oral quanto escrito. Lembra lá antigamente quando nós íamos fazer seleção em fábrica? Não sei se alguém passou por isso, que a gente morria de medo daqueles testes escritos, que você tinha que fazer cálculo matemático, tinha que fazer redação, tinha que um monte de coisa para você escrever lá. Você lembra disso? Então isso aqui é o teste de conhecimento. Temos o teste de capacidade e realização. Esse teste de capacidade e realização é demonstrar o desempenho do trabalhador. Com quanto tempo ele consegue realizar uma determinada atividade? Qual que é a habilidade para ele lidar com um tipo de ferramenta, com um tipo de procedimento? Qual que é a capacidade e habilidade dele para interpretar um procedimento? Né? Isso são testes de capacidade e realização. Testes de habilidades físicas. Aí nós estamos falando de compleição física. O que isso significa, professor? Tem certas atividades que uma pessoa de porte físico fraco não dá para fazer, né? Parece discriminatório, mas é importante observar nesse item aqui, né? Vamos imaginar que o cargo que precisa ser ocupado, eu preciso de uma pessoa esbelta. Nossa, mas agora você vai falar de discriminação? Não, eu vou falar de aptidão. Vamos imaginar aqui, gente, não estou sendo, repito, deixa eu até olhar para vocês aqui para ficar claro que o negócio aqui está sendo gravado. Vai que alguém resolve me processar aqui, né? Quando se fala de teste de habilidades físicas. Deixa eu só olhar para vocês para a gente ter certeza do que nós estamos falando aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho que colocar... Estou contratando um candidato para realizar trabalho em altura, certo? E aí, essa questão das habilidades físicas, vamos imaginar que a pessoa ela tem um problema de labirintite. Como é que você vai colocar uma pessoa com labirintite para fazer trabalho em altura? Vamos puxar um pouco mais, e aí que muitas coisas a gente não consegue compreender direito. E por isso que rola muito processo. Você está contratando um trabalhador para executar trabalho em altura, certo? Uma pessoa que vai trabalhar em altura, ele precisa ter algumas habilidades ali para o trabalho em altura. Quem vai dizer a respeito disso é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR35. Mas aí a pessoa é obesa. Pega aí uma pessoa que ela pesa aí 150 quilos. Só que você está entendendo que você vai deixar essa pessoa pendurada 8 horas por dia. É isso? Poxa, mas se você não seleciona a pessoa por essa questão, você está discriminando a pessoa, mas você também precisa pensar como um recrutador que está pensando na prevenção da saúde da pessoa, né? Então, essas são as condições que a gente precisa olhar aí nas condições físicas. Posto de trabalho. Pensa num posto de trabalho onde a antropometria. O que é a antropometria, gente? É uma ciência da ergonomia que estuda
os postos de trabalho. E às vezes o posto de trabalho requer que uma pessoa tenha uma estatura maior para trabalhar nesse posto de trabalho. Como que você vai contratar uma pessoa de estatura baixa? Né? Então essa complexão física aí, ela é determinante. Vamos voltar lá na polêmica anterior. Qual habilidade é mais fácil de ser identificada? A Ana Júlia coloca que a Patrícia, deixa eu voltar aqui atrás, né? Senão o Tiago coloca que a técnica é mais fácil, isso. A Patrícia coloca a técnica, a Ana Júlia coloca a comportamental. A Alessandra diz que a técnica é mais fácil, pois usamos cursos para análise inicial. O comportamental pode ser mascarado e pode ser mesmo, porque eu digo para vocês que não confundam as coisas, você é do RH, mas você não é psicólogo, né? O psicólogo ele já tem uma preparação profunda para buscar esses traços comportamentais aí. Aí tem os testes palográficos, né? Tem as grafologias e um monte de teste aí que vai fazer a detecção comportamental, de personalidade, etc, etc. Né? O Tiago contribui aqui que a comportamental seria melhor aplicar testes de perfil comportamental para ser mais assertivo. Isso mesmo, Tiago. Né? Normalmente esses testes são aplicados, né, por psicólogos, por pessoas que são... o pessoal do Recursos Humanos pode aplicar desde que ele tenha essa preparação para fazer a interpretação dos resultados, né? Para eu não cometer injustiça. Eu observei que esse sujeito escreve torto. Escrever torto indica alguma coisa? Não sei. Depende da sua preparação, cuja qual você foi treinado para interpretar esses traços aí, né? Mas o comportamento, conforme coloca a Alessandra ali, ele pode ser mascarado, mas toda máscara, uma hora, cai. E aqui que entra a expertise do recrutador. Você precisa criar situações para ver até que ponto a máscara vai. Gente, você quer ver uma coisa, uma dica muito fácil para você derrubar a máscara? Vamos lá de novo, voltar à questão da psicologia. Uma pessoa que fala demais, uma hora ela vai se entregar. Tem aquele tipo de gente, eu já passei por experiência de candidato que senta para passar pela entrevista com a gente, que ele vai contando tantos lugares que ele trabalhou, que trabalhou, que você vai fazendo as contas, a idade dele não dá nem para começar, né? Antes dele ter nascido, ele já estava empregado, né? Não, porque eu trabalhei 10 anos em tal lugar, trabalhei mais 5 anos em tal lugar, e vai fazendo aquele teatro todo, você vai fazendo as contas, poxa, mas ele tem 23 anos, como é que ele trabalhou tudo isso? Né? Com 2 anos ele já estava trabalhando, e você vê que é um monte de mentira, né? Então, tem um ditado que diz assim, quem fala demais, normalmente dá bom dia para cavalo, e é verdade. A pessoa vai falando, chega uma hora, essa história aconteceu na cidade de Inconfidentes. Eu não vou falar o nome da escola, porque senão vocês vão detectar. Mas é uma escola muito rígida, né? Onde o aluno, para sair de sala de aula, ou por atestado, ou se o pai e a mãe fossem lá buscar, né? E o aluno, ele queria sair da sala de aula, mas ninguém foi buscar. E o aluno criou um cenário que você não tem noção. Ele chegou para a diretoria chorando que ele precisava ir embora, aquela coisa toda, porque ele morava com a avó dele, e a avó dele tinha sofrido uma cirurgia, precisava dele. Olha, a história dele foi convincente. E o diretor, então, movido pela emoção, deixou que o aluno fosse embora para casa mais cedo. Mas, quando o aluno estava botando o pé para fora da sala do diretor, o diretor fez a pergunta fatal. Perguntou para o aluno, mal lhe pergunte do que a sua avó operou? Ele olhou para o diretor e disse, minha avó operou de fimose. Gente, o diretor mandou ele voltar para a sala de aula, imediatamente. Fimose é uma doença do homem, né? Então, você vê que a pessoa, quando você quer mascarar ela, quer desmascarar uma pessoa, faça a pergunta certa para ela. E eu já ensinei vocês. Vocês lembram qual que é a pergunta? Que você invade o metamodelo, o mapa mental da pessoa e destrói ela? Vocês lembram a pergunta? Qual que é que eu pedi para vocês fazerem? Quando a pessoa está desenhando demais? Outro detalhe que eu vou dar uma dica para vocês, viu, gente?
Cuidado para não afrouxar no momento da entrevista. Isso aí. Afrouxar no momento da entrevista, de papel de recrutador você passa a ser recrutado. Eu já vi um monte de gente perder a mão de tão bom de lábia que a pessoa era. Ela inverteu o jogo. A partir daí ela começou a entrevistar o entrevistador. Perdeu a mão. Você precisa demonstrar para o candidato que quem está no comando ali é você. Tem gente que emenda a conversar, né? E não para mais. Você precisa mostrar para ele que você está com tempo reduzido ali, você precisa da verdade. E aí a pessoa começa a falar demais, né? Começou a falar demais, você faz a pergunta fatal para ele. Qual que é a pergunta fatal? Como assim especificamente? Vou escrever aqui, ó. Como assim especificamente? Ou, trocando em miúdos, fala para a pessoa, explique isso melhor. Que a pessoa consegue contar no máximo para você 2 vezes o mesmo cenário. Quando ela tentar explicar para você, o cérebro, ele entrou no piloto automático e ele construiu um cenário. Observe que a pessoa que está mentindo, ela coloca cor, ela coloca pessoas, ela coloca um monte de situação ali. Quando você pede para ela desmistificar isso, explicar isso, como é uma mentira, isso não ficou fixado na memória, o cérebro se perde. Pronto, a pessoa começa a gaguejar, a pessoa começa a querer reestruturar a resposta, daí por diante ela se perde. Isso é uma das formas de desmascarar uma pessoa. Outra forma de desmascarar é o teste prático, né? Não, imagina, eu lido com um paquímetro como um perito. Perfeitamente. Eu tenho um paquímetro ali, nós vamos fazer o teste prático dele. Pronto. Ou ela sabe, ou ela não sabe. Não, eu sou hiperfera no Excel. Inclusive está aí no meu currículo aí, domínio do pacote Office. Cuidado com esse termo aí em currículo, viu, gente? Domínio do pacote Office. Você pode ser convidado no teste prático a montar um gráfico no Excel. Mas você não domina? Quem domina, pacote Office está lá, Word, Excel, PowerPoint, tudo isso faz parte do pacote Office. E o entrevistador, recrutador fala, que bacana, eu preciso exatamente de alguém que tenha essa habilidade com Excel. Então eu tenho uma planilha aqui, alguns dados, quero que você insira esses dados e monte para mim um gráfico. Pronto, lascou quem estava mentindo, não vai dar conta. Ele vai vir com aquela história, não, eu era bom nisso, mas eu acabei que perdendo a habilidade de mexer. Gente, essas coisas é como andar de bicicleta, uma vez aprendido, você pode não ter domínio pleno, mas esquecer é uma mentira, certo? Então, cuidado para não ser desmascarado durante essas entrevistas aí. Deixa eu voltar para cá. Então, eu estava falando com vocês a respeito do teste de habilidade física, da compleição física. Não confundam isso com discriminação. Tem certas coisas que são necessárias, gente. Principalmente quando nós fizemos aquela leitura lá atrás. Eu acho que ela está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Condições de trabalho. É onde você vai botar a pessoa para trabalhar. A condição está intimamente ligada com a compleição física. Se eu estou numa empresa Professor, Pois não? Desculpa interromper, mas eu só queria dar um exemplo. Meu irmão passou por isso. Ele foi fazer um teste, ele ia ser eletricista de manutenção. E aqueles cabos de força teria que aguentar o peso dele, e ele estava acima do peso. Aí eles não queriam aprovar ele porque o cabo, né, tem uma pesagem que aguenta e ele estava acima desse peso, então não ia ter segurança para realizar o trabalho. Isso. Tá vendo o que eu estou colocando? E, gente, e acreditem, viu? Isso aí costuma dar processo. Porque a pessoa fala, eu fui discriminada porque eu estou acima do peso. Onde já se viu? Eu tenho condição plena de trabalhar. Tem alguns colegas meus
que até diz que, mas isso aí depende da aptidão do médico. Não é bem assim, gente. Tem um monte de situação que precisa ser analisado, né? Imagina você coloca uma pessoa para trabalhar em altura, uma pessoa acima do peso, e esse trabalho vai ser executado em cima de telhado. Olha o risco que você está expondo a pessoa, né? Vamos para uma outra situação mais crítica que ainda. Você vai contratar uma pessoa, você está ali fazendo uma entrevista com ela, é óbvio que isso não está intimamente ligado com a compleição física, mas com a compleição comportamental. Você está contratando um motorista. E o motorista, ele deixa claro que ele vem de um histórico muito grande de bebida alcoólica. Como é que você lida com isso? Né? A Ana Cecília coloca aqui, ó. A Ana Cecília, ela traz uma contribuição aqui muito boa. Professor, sobre habilidades físicas, no concurso da PM, por exemplo, as mulheres têm que ser maior de 1,60. Aqui, ó, então um exemplo prático aqui, né? Antigamente, jogador de futebol sofria muito com isso, porque jogador de futebol também ele tinha que ter estatura para ser um jogador profissional. Hoje não mais, né? Eu estive há pouco tempo na arena do Corinthians, né? Gente do céu, que tamanho que era o Romero. Romero do meu tamaninho. Aliás, o time do Corinthians, naquela época que eu fui lá, o Cássio era um poste perto dos demais jogadores, o Cássio e o Danilo. E a dupla de zaga, que na época era o Gil e o Henrique, né? O resto, todos baixinhos. Inclusive aquele menino que joga no meio de campo, o Gabriel, vocês não têm ideia do tamanho do rapazinho. É um catatal, né? Rodriguinho, baixinho. Então isso mudou essa mentalidade para o futebol, mas antigamente não. Antigamente o jogador de futebol, ele tinha que ser alto, magro, ter corpo atlético, né? E essas compleições físicas, elas continuam sendo aplicadas dentro da empresa, né? Imagina aí que eu estou fazendo uma seleção de pessoas que vão trabalhar na brigada de emergência, né? Os brigadistas. O brigadista, ele precisa ter um porte atlético. Na hora de uma emergência, ele precisa correr, ele precisa carregar peso, ele precisa fazer uma série de situações aí que uma pessoa que não tem um porte físico ideal, né, ela dê conta. Então, essa compreensão física ela é aplicada nesse momento. A Ana Cecília, pelo jeito, é corintiana roxa, né? O Cássio é enorme, Marcelinho Carioca era pequeno também, isso mesmo. E aí a menina que torce pro Guarani lá já pediu para mudar o rumo da prosa. Isso aí. Já viu o que deu aquele dia, né? Então, o que nós não podemos, gente, é gerar nesse momento da entrevista algo discriminatório. Por isso que o feedback, né? O que é o feedback? A devolutiva para o candidato. Falar para ele o porquê da não contratação, o porquê dos requisitos. E isso é uma falha que acontece lá na publicação da vaga, de não ter deixado isso claro, né? Se essa compleição física ela faz a diferença para o momento da contratação, deixa isso claro, para isso não gerar um ponto de questionamento mais tarde, né? Uma discriminação mais tarde. Deixa isso claro, tá bom? E testes psicológicos. Aqui é a hora da gente ter essas amostras comportamentais, né? É aqui que a gente vai observar as habilidades comportamentais. Por isso que a dinâmica de grupo ela deve ser muito bem estruturada. Acho que alguém pediu passagem aí. Se puderem dar passagem, eu fico agradecido. Por isso que... Já aceitei, já. Muito bom. Muito obrigado. Por isso que esses testes psicológicos, gente, a dinâmica de grupo, ela vai nos favorecer muito isso. Por quê? Porque a dinâmica de grupo sempre é colocada uma atividade estressante para o candidato. Como assim estressante? Além dele exigir um estado cognitivo
um raciocínio lógico para a sua resolução, vocês já observaram que a dinâmica de grupo sempre ela é amparada, ela é padronizada por tempo. Você tem um tempo para você resolver, e aí o recrutador fica na sua cabeça, gente, faltam 10 minutos, gente, faltam 5 minutos. O que ele está querendo com isso? Qualidade daquele teste que ele está fazendo? Nem sempre. O que ele está buscando? Como que você se comporta numa situação de estresse? Como que você se comporta numa situação de emergência? Como que seria o seu comportamento? Né? Como que seria as suas atitudes diante de um cenário que está colocando você contra o muro? Né? Você grita, você chora, você fica duro, né, no lugar. Lembra lá, eu quero acreditar aqui que a grande maioria aí tirou carteira de motorista. Né? Quantas vezes eu ajudei uma jovem aqui na nossa cidade recentemente a tirar carteira de motorista, porque ela tinha um entrave psicológico que toda vez que ela ia tirar carteira, a mente dela já dizia para ela, você não vai conseguir. Então ela já estava armada já, a gente teve que desarmar isso. Mas já percebeu que a gente você tem domínio sobre a situação, mas pelo fato de você estar sob pressão, as coisas saem exatamente ao contrário? Você vai ligar, você está tão habituado a colocar o cinto de segurança, a hora que você coloca o cinto de segurança fica torto no corpo, né? Você está tão habituado a fazer o ajuste dos retrovisores, tanto os externos quanto o interno, o ajuste do banco, você já viu que desgraça aquela quando você vai tirar a carteira? Você coloca para frente, está apertado demais, volta para trás e o pé não alcança no pedal. O que isso está ocasionando, gente? A pressão do momento, né? Quando a gente se sente pressionado. E às vezes teve um caso aqui na nossa cidade que o recrutador, né, o avaliador, aliás, falou para a menina, pode sair. Ela entrou dentro do carro, botou o cinto, né? O que ele quis dizer como pode sair? Dê a partida e vamos fazer o teste. O que a menina fez? Tirou o cinto, abriu a porta do carro e saiu do carro. Olha que conflito emocional, né? Por quê? Porque ela está sob pressão. E esses testes psicotécnicos, psicológicos, essas dinâmicas de grupos, a intenção é exatamente essa, é colocar a pessoa num confronto emocional. Como que você reagiria diante de uma situação que praticamente está se perdendo o controle? Ou como que você trabalharia num ambiente ruidoso? Como que você trabalharia no meio de um monte de gente com opiniões diferentes? Né? Quais que são as percepções que o recrutador tem em relação a mim enquanto um líder, né? Um gestor? Então essas práticas, elas são observadas aí na dinâmica de grupo. Tá? Tem um teste também, que são testes de psicometria, que são embasados em... Acho que o meu sinal vai dar uma pane aqui, gente. Já me mostrou. Opa, voltou ao normal. Não sei se cortou para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só aumentar minha tela aqui. Só um minutinho. Pronto. Testes de psicometria são testes baseados em valores estatísticos. Já é uma coisa mais técnica dos psicólogos, que estatisticamente eles avaliam os candidatos. E efetivamente há a aplicação da dinâmica de grupo com vistas a observar esses dados que eu falei para vocês aí, né? Como que o candidato se comporta, como é que ele trabalha em equipe, como é que ele aplica, como é que ele atua na resolução de um conflito. Normalmente, dentro da dinâmica de grupo, sempre vai ser aplicada alguma análise de conflito. Como é que os candidatos sobreviverão, como que eles vão reagir diante de uma situação conflituosa. Esses são os desafios normalmente aplicados numa dinâmica de grupo. Né? Os tipos de entrevista. Né? Nós temos uma entrevista de estilo estruturada. Ela segue um roteiro previamente estabelecido.
ou seja, ela já tem uma estrutura montada. Nós temos um tipo de entrevista semi-estruturada. Ela segue um roteiro previamente estabelecido, mas o entrevistador tem a liberdade de investigar temas que lhe pareçam relevantes. Ou seja, uma pergunta sempre vai dando brecha para outra pergunta. Acho que está dando uma má qualidade aqui novamente. Só um minutinho. Nós estamos tendo interferência na rede aqui. Um tipo de entrevista aberta não segue roteiro pré-estabelecido. O entrevistador conduz a entrevista de forma livre mediante as informações trazidas pelo candidato. Gente, essa entrevista aberta aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta. Essa entrevista aberta aqui, ela depende de uma habilidade muito grande do recrutador. Para quem está começando no processo de seleção, eu não recomendo esse tipo de entrevista aqui, ó. Por quê? Porque senão você corre o risco de fazer a primeira, a segunda pergunta e ser bloqueado já nas demais. Então aqui a gente precisa ter uma expertise muito grande. Já a estruturada e a semi-estruturada, ela já tem um padrão para seguir. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, porque aqui nós precisamos ser práticos. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês de uma entrevista estruturada e de uma entrevista semi-estruturada. Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Deixa eu buscar onde é que está a minha entrevista. Vocês viram lá que todos os nossos materiais estão, né, gente? Estão dispostos lá no AVA. Quem não pegou, corre lá, pega o seu, que ainda dá tempo. Só um minutinho que eu estou abrindo a minha entrevista aqui para vocês verem como que é uma entrevista estruturada. Inclusive até de uma empresa conhecida, né? Deixa eu abrir aqui. Aumentar aqui para que vocês vejam, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui está, ó. Isso aqui é uma estrutura de entrevista do grupo Volks, né? Então, eles colocam aqui os objetivos, qual que é o objetivo da primeira fase, entrevista conduzida pelo RH, identificar o perfil comportamental do candidato, como competências, fatores motivacionais, flexibilidades e resistências, levantar e esclarecer histórico profissional e perspectivas de carreira, levantar e esclarecer expectativas do candidato em relação ao cargo e à empresa, dar uma breve explanação sobre o cargo e a empresa. Então, isso aqui eles estão mostrando para a gente como que é estruturado lá o trabalho deles. Então, traz até algumas recomendações aqui. Utilizar primeiro perguntas baseadas no roteiro, deixando fluir a espontaneidade do candidato. Então, é um tipo de entrevista semi-estruturada, né? Conforme a necessidade, especificar mais as perguntas, a fim de mapear melhor as competências. Evite perguntas com exemplos que possam direcionar a resposta do candidato. Isso é muito importante, viu, gente? Eu conheço alguns recrutadores que, ao perguntar, ele já induz o candidato à resposta. Então, você vai ficar aí à mercê de apurar a competência ideal do trabalhador. Então, cuidado com isso. E aí eles começam, então, ó, as perguntas semi-estruturadas a respeito do breve histórico profissional. Comente sobre suas experiências profissionais. Como era o trabalho que realizava? Quais atividades você realizava? Quais são suas áreas de interesse? Das atividades que você realizava, quais gostava mais? Quais não gostava? Quais gostariam de ter realizado? Observe que, como ele vai jogando as perguntas aqui, ele já vai dando abertura para ele entender das habilidades técnicas e comportamentais do candidato. Quais não gostava? Isso aqui você já pode levar a uma ideia de situação comportamental.
Ah, eu não gostava de trabalhar no meio do povo. Nossa, eu tinha uma birra disso. Poxa, para onde você vai direcionar, vai trabalhar um monte de gente, né? Então já é uma resposta que vai te dar vazão para vários entendimentos. Quais gostaria de ter realizado? Como era a equipe que você trabalhava? Aí, novamente, volta para a questão comportamental. Pensa num sujeito que valorizava a equipe que trabalhava. Nossa, minha equipe ela era maravilhosa, todo mundo se entendia, eu me dava bem com todo mundo. Então, este comportamento dele de relacionamento, ele é extremamente bom, né? Porque ele está demonstrando isso na fala dele. Embora pode se mascarar isso daqui. O que era bom nela, o que não era? Por que quer mudar de área, de empresa, de emprego? O que está buscando com esta mudança? Né? E esses comentários aqui é do recrutador. É ele que vai colocar aqui as observações dele. Então, isso aqui é uma entrevista voltada para vendas, né? Então, foco no cliente. Observe que é uma entrevista estruturada. Ó. Conte-me a respeito de uma situação em que você foi além das expectativas do cliente. O que os motivou a fazer isso? Conte uma situação que você inovou para atender, foi você que inovou para atender a necessidade do cliente. Dê exemplo de uma situação onde você tenha conseguido decodificar, perceber os interesses de seu cliente, sem que ele tenha verbalizado os mesmos. Fale-me sobre uma situação onde você foi particularmente assertivo com seu cliente interno ou externo. Que situação foi essa? Qual foi a sua ação e que resultados alcançou? Observe que é uma entrevista estruturada para um trabalhador que está com foco em vendas, ou seja, foco no cliente. Olha a estrutura para o foco no resultado. Descreva uma situação onde uma ação sua tenha impactado no decorrer de um trabalho. Qual foi essa ação? Como você a implantou? Conte sobre uma situação onde você mudou sua forma de trabalhar com o objetivo de aumentar sua produtividade. Por que você fez isso? Qual o resultado atingido? Cite um exemplo em que você tenha percebido um problema ou ameaça para o desenvolvimento de sua área. Como você apresentou esse seu conhecimento para o seu superior? Observe que as perguntas são estruturadas, não existe nenhuma pergunta de cunho preconceituoso, né, que venha a diminuir o candidato, mas que venha a extrair dele as suas competências. Perspectiva de carreira, né? Como você pretende construir sua carreira? Quais são seus planos em relação à família? Em relação aos estudos? O que te motiva em um trabalho? Aqui especificamente, né, para a empresa. Que visão você tem da nossa empresa, né? Quais são suas expectativas em relação ao trabalho na concessionária? O que espera de suas atividades no dia a dia? Logística. São perguntas interessantes. Onde você mora? Você se incomoda em fazer horas extras? Você se importa em trabalhar aos finais de semana? Observe, gente, que a entrevista ela não pode ser somente um instrumento para a detecção das competências técnicas e comportamentais do candidato, mas ela passa a ser um documento integrante também da empresa. Imagine lá na frente você está tendo problemas com o comportamento deste trabalhador. Precisa dele para fazer extra? Ele não fica de jeito nenhum. Aí você tem um documento que você tem aqui, ó, comprovado, ó, no momento da entrevista, você se comprometeu que faria extras, né? Remuneração. Discutir esse item com base nos valores descritos na triagem. Qual triagem? Lá do currículo, né? Pretensão salarial, comentários. E aí a gente vai fazer o fechamento aqui, se ele foi aprovado ou reprovado. E aqui, ó, um resumo do recrutador sobre a impressão que ele teve com o entrevistado, né? Tá fechado. Professor, isso aí é padrão isso? Não, gente. Lembra lá da nossa questão da cultura organizacional? Lembra lá da questão do nosso clima organizacional?
Cada empresa, ela vai estruturar isso de uma forma. Isso aqui não é padrão para todo mundo, não. Tá? Isso aqui é um material exclusivo da Volks, né? Que ela aplica lá na concessionária, né? Ou aplicava, isso aí está na mídia aí, né? Mas não é padrão. Cada empresa ela pode adequar para a sua realidade. Até mesmo porque o modelo aqui apresentado é um modelo para vendas, né? Vamos aqui, vou mostrar mais um modelo para vocês. Só um minutinho que eu estou buscando aqui. Eu não sei porque eu estou bebendo água, não está matando a sede. Só um minutinho que eu vou buscar aqui. Aqui, achei. Já estamos chegando. Ótimo, ótimo. Deixa eu compartilhar com vocês esse modelo aqui agora, ó. Tá tudo bem para vocês aí, gente? Estão entendendo a minha linguagem? Bruna Guimarães, eu tô vendo aqui que tem uma aluna nossa que é Bruna Guimarães. Quem é Bruna Guimarães? Só para eu refrescar minha memória aqui. Muito bem. Vamos lá então. Bruna, quando quiser, fica à vontade, viu? Pode abrir o microfone, dar o seu parecer no chat aí. E que eu praticamente já estou familiarizado com todos os nomes. A Bruna, para mim, que tá nova na nossa ideia aqui. Muito bem. Deixa eu compartilhar o meu exemplo aqui para vocês. Vê se apareceu essa planilha. É um modelo de planilha de recrutamento e seleção. Vamos imaginar aqui que nós estamos fazendo aí a contratação de um cargo de vendedor, né? Qual o setor que ele vai lá? Setor de vendas. E aqui eu vou elencar quais são as responsabilidades, quais são as tarefas e o que se espera dele nessas entregas a serem realizadas aí. Eu vou descrever aqui. Aqui eu vou escrever o nome do candidato, né? O contato do candidato, de modo que vou colocar aqui o e-mail. Então aqui eu vou fazendo as minhas colocações. Isso aqui já está definido, né? Qual que é a formação mínima necessária? Ensino superior em administração, por exemplo. Aqui estou dando um exemplo, viu? O candidato tem isso. Se ele tem, ele cumpre o requisito. Experiência profissional desejada. 1 ano de experiência na loja Magazine. Opa, cumpre o requisito? Vamos imaginar que ali o requisito a ser cumprido são 6 meses. Opa, cumpre o requisito. Aqui em cima, né? Pronto. E aí você vai passando quais são as habilidades comportamentais, né? Saber ter comunicação assertiva, saber resolver situações de conflitos, e por aí afora vai. E você vai assinalando se ele cumpre ou não o requisito. Habilidades técnicas, né? Desejadas. Técnicas de... Escrever certinho, né, gente? Técnicas de negociação. Opa, o candidato tem. Legal. Cumpre o requisito? Da onde é que veio esse requisito, gente? Lá da nossa política interna, né? Eu vou marcando ali.
campos extras. Aqui é o que eu vou citar, aqui é o que eu acho que tem que ser acrescentado a mais aí. E aqui eu parto para a entrevista, né? Você está muito pequeno ali, mas você conhece a nossa empresa? Deixa eu aumentar a fonte aqui, porque é bem provável que tenha alguém de celular. Fica mais fácil para a pessoa ter uma visão. Só um minutinho. Você conhece a nossa empresa? E aí o infeliz escreve assim, ó, nunca ouvi falar. Olha que resposta infeliz, né, gente? De nota 0 a 3, que nota você vai dar para esse candidato, gente? Imagine que vocês que estão selecionando o cara, você faz uma pergunta dessa e você obtém uma resposta dessa. Você conhece a nossa empresa? E ele responde, nunca ouvi falar. Que nota vocês dariam? Me ajuda aí, vai. Nota 0. Eu também daria 0. Como é que eu vou para uma entrevista se eu nunca ouvi falar da empresa? Né? Você se considera uma pessoa calma? Tenho pavio curto. E aí, gente, que nota que vai? Que nota vocês dariam aqui? Nota 0 de novo. Pronto. Você, no último emprego, batia as metas? Opa! Aí o candidato, normalmente, de 90 a 100% acima do previsto. Opa! Vocês viram o que ele falou? Tinha uma meta dele vender R$1.000 por mês. Ele falou para você que ele vendia normalmente 1.900 a 2.000. O cara é bom de vendas, hein? Dá uma nota 3 para ele. Qual que vai ser a pergunta fatal? Me explique melhor. Certo? Em relação à pergunta anterior lá. O que ele pode responder? Não sei. Só sei que eu vendia. Ele te convenceu? E aí, gente, se vocês estivessem me entrevistando, eu convenci vocês ou não? Não. Então vamos ver aqui. Observe que aqui eu tenho condição de dar peso, né? Esse aqui eu posso dar um peso máximo. Posso dar um peso máximo também para as notas lá do trabalhador. Então aí, ó, a nota máxima alcançada e aquilo que, nota máxima que se espera e a nota alcançada do candidato, né? Você já tem uma parametrização para saber se esse candidato serve ou não. Isso aqui é uma métrica, é uma forma de você
criar uma métrica para avaliar o seu candidato, certo? Então, é outro modelo, mas eu repito, vá fazendo perguntas na sua entrevista de maneira que você consiga extrair os melhores resultados. Depois eu mandarei para vocês, gente, todos esses modelinhos, viu? Isso, Tiago. Uma pergunta legal seria: o que faz de você um bom vendedor? Exatamente, porque ele vai ter que se explicar o que ele considera bom nele, né? Exatamente. É esse tipo de pergunta aí. São perguntas que você vai espremer a pessoa. Ela vai ter que tirar alguma coisa para ser convincente aí. Certo? Exatamente. Muito bom. Vamos dar sequência aqui. Voltando para minha tela, então. Entenderam, gente, o que é uma entrevista estruturada, semi-estruturada e aberta? Deixa eu só voltar para minha tela aqui. Deixa eu só voltar para minha tela. Isso, estou aqui. Detalhe, viu, gente? Esqueci de avisar isso para vocês. A entrevista também ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva. Todavia, o fato de você ser o recrutador não torna você melhor do que ninguém, tá? Então, qual que é a boa dica aqui para você obter os melhores resultados? Torne o ambiente leve. Você é um recrutador, você não é um delegado. Você não está intimando a pessoa. Você está fazendo o seu trabalho de modo que busca o melhor ângulo para trazer a melhor pessoa para o seu ambiente de trabalho. Então, como que a gente começa enquanto recrutador numa entrevista? Como que a gente deve começar? A gente deve começar quebrando o gelo. Se eu vou estar falando individualmente com a pessoa, a primeira coisa que eu preciso deixar claro é deixar a pessoa à vontade. Deixar a pessoa à vontade. Como é que eu deixo a pessoa à vontade, gente? A pessoa já está chegando nervosa, chegando preocupada. Uma série de situações está passando pela cabeça do trabalhador. Poxa, se eu perder essa vaga, eu tenho conta para pagar, estou precisando trabalhar, tenho família para tratar. Quer dizer, ele já está numa situação de estresse. Ele olha para a cara do recrutador, mesma coisa que o recrutador acabou de matar uma pessoa, né? Dá a impressão que ele está indo para uma delegacia, ele não está indo para uma entrevista. Nada disso, gente. Seja humano, se coloque no lugar do outro. Vocês lembram daquele vídeo que eu passei para vocês? O quão desumano foi aquele recrutador? Então, como é que eu me coloco no lugar do outro? Como é que eu quebro o gelo? Primeiro, eu coloco uma água do lado e pergunto para a pessoa: você quer tomar uma água? Entre, sente, fica à vontade. Vou fazer perguntas bem tranquilas. Não se preocupe, aqui você está em casa. Pronto, quando você traz esse tipo de informação para a pessoa, você traz segurança, você traz proximidade com ela. Deixa do lado Isso é preparar cenário, viu? Não quero fazer a entrevista numa sala onde está caindo um caruncho na tua cabeça. Pega uma sala legal, um ambiente legal, uma garrafa de café do lado. Né? A garrafa de café ela tem até duas importâncias aí, né? Ela tem a importância do acolhimento, de quebrar o gelo, oferte um cafezinho para a pessoa. Qual que é a outra importância da garrafa de café? Se observar o comportamento da pessoa. A pessoa está falando com você, ao mesmo tempo que ela está falando, ela levanta para tirar café de novo. Mas, caramba, isso ele não está numa loja de vendas? Então isso é comportamento. Acabou de tomar o café, ela deixa o copo sujo em cima da mesa. Ela nem perguntou para você onde é que é o lixinho aqui para a gente jogar o copo. Então a garrafa de café ela é muito importante, ela é um instrumento avaliativo. Mas faça esse momento de acolhimento. Acolha a pessoa, deixa a pessoa à vontade. Né? Pergunte para ela se o ar-condicionado não está crítico para ela. Pergunta se o ambiente está favorável para ela. Deixa a pessoa à vontade para você ter
o ganho da pessoa, ter a proximidade da pessoa. Então, a primeira etapa que um recrutador precisa prestar atenção é nisso, tá? Deixar a pessoa à vontade, quebrar o gelo, né? Comece conversando informalmente com a pessoa. Ah, que legal, de onde você é? Sou de Pouso Alegre. De onde você mora? Ah, eu moro lá no Árvore Grande. Ah, legal, eu conheço a Árvore Grande. Quando você tem essa pegada, a pessoa já começa a ficar mais solta, mais leve, mais à vontade. Porque condenar uma pessoa pelo nervosismo, isso é um erro, viu, gente? Nossa, ela pegava a caneta, ela tremia. Como que ela vai trabalhar? Ô, gente, essa é uma situação de momento. Isso não significa que vai ser a realidade da pessoa assim. Nós não podemos condenar a pessoa por isso. Ah, não, mas ela vai ocupar um cargo de liderança, ela vai ocupar um cargo de motorista. Como que ela se apresenta nervosa desse jeito? Isso é comum, gente. Ela está entrando para dentro de um momento que pode ser significativo para a vida dela, né? Ela está entrando para um momento que vai ser decisivo. Ou ela estará dentro da empresa, ou ela estará fora, né? Então, cuidado com esse sentimento que a gente tem. Cuidado com essa filosofia. Ah, a primeira impressão é a que fica. Vamos conhecer um pouco mais. Procure adequar o ambiente para que a pessoa se sinta à vontade, para você ter realmente uma percepção de quem que a pessoa é. A gente tem muito disso, né? Nossa, o meu santo não bateu com o santo dele. Nossa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Cuidado com esse tipo de percepção, tá? Condenar uma pessoa na entrevista pelo seu nervosismo, né? Pela sua falta de domínio ali, muitas das vezes, é bem complicado isso, né? A gente precisa ter esse entendimento aqui. De acordo com o conteúdo da entrevista, ela precisa ter várias dimensões, né? Assim como o currículo ele é dimensionado pelo objetivo, pela formação, pela experiência, a entrevista também ela precisa ter essa percepção dessas dimensões. Dimensão profissional, né? Quais são as características profissionais, tempo que ele atuou em determinadas empresas, experiências que ele teve por lá. Dimensão educacional, qual que é o grau de formação. Dimensão social, né? Qual o nível de relacionamento com a sociedade e consigo mesmo. Dimensão familiar, qual que é a estrutura familiar desse candidato. Perspectivas futuras. E ter dimensão familiar aqui, gente, não significa também condenar um candidato porque ele é fruto da separação do pai com a mãe. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando eu digo estrutura familiar, é nível de educação que a pessoa tem. Às vezes o pai foi embora, abandonou a mãe, mas ele tem uma educação fantástica. Do jeito que o candidato chega, fala bom dia, cumprimenta todo mundo, tem polidez, tem educação, tem bons comportamentos, isso vem da dimensão familiar. Perspectivas futuras. Lembre-se que empresas são apaixonadas por quem tem planos para o futuro. Porque pessoas que têm essa ambição são os candidatos mais propensos a fazer a empresa ganhar dinheiro. Porque na mentalidade dele ele sabe que quanto mais ele cresce, a empresa cresce também. Ou seja, quanto mais a empresa cresce, a oportunidade dele crescer também. E autopercepção. Esse é um ponto fundamental da empresa, viu? Da entrevista. Destacar o quanto a pessoa tem essa autopercepção. O que é autopercepção? Visão dela mesmo. Se tem uma coisa que arrebenta com a gente, pessoal, deixa eu só sair daqui agora. Se tem uma situação que arrebenta com a gente, é aquele tipo de pessoa que se coloca sempre como a pior pessoa. Aquela pessoa que sempre se diminui. Comigo as coisas nunca dão certo. O meu vizinho consegue e eu não consigo. Cuidado com isso, com a autopercepção. Deixa eu olhar as contribuições aqui. A Ana Júlia coloca aqui que quando eu vou fazer entrevistas, as minhas mãos ficam geladas e tremendo, e coração acelerado. É muito ruim essa sensação, e é mesmo, viu, Ana? Aqui no final do curso eu vou
ensinar para vocês algumas técnicas, tá? Para controlar esse medo, essa ansiedade. Vou passar para vocês algumas técnicas. Me cobrem disso. Isso não está previsto no curso, mas eu vou passar para vocês na faixa aí. A Bruna Guimarães coloca lá: eu passo mal em toda entrevista. Depois de uma semana já fico confortável com todos. É assim mesmo, viu, Bruna? Assim que a gente acaba se comportando numa entrevista. Ok, pessoal? Tudo bem para vocês até agora? Entenderam como que nós vamos trabalhar com uma entrevista? Muito bem. Vejam bem. Só buscar aqui uma situação. Só buscar uma situação. Amanheceu, eu nada pesquei. Isso aí. Assim como a gente acaba de fazer, observe que nós estamos indo aqui passo a passo, tá, gente? Nós passamos primeiro pelo processo de recrutamento, publicação da vaga, triagem de currículos, pela entrevista, e o candidato agora foi aprovado. Já podemos colocar o candidato para operar, para trabalhar? O que vocês acham? Ele passou por todas essas fases aí. Ele passou lá pela triagem do currículo, passou pela seleção de pessoas, passou pela dinâmica de grupo, passou pelos testes psicológicos. Ok. O aval final é que ele foi aprovado. Já podemos colocar esse candidato para trabalhar? O que vocês acham? Não. Porque isso, Ana Júlia coloca ali que precisa fazer a integração. Exatamente. Patrícia Moura contribui lá, ele precisa fazer o exame médico. Perfeitamente. Então é esse assunto que nós vamos abordar na segunda-feira para a gente encerrar a nossa UC. Tá, gente? Vou deixar uma atividade bem simples para vocês, bem tranquilinha para vocês fazerem fim de semana. Quando você está lá na piscina, tomando o teu suco, pega uma prancheta do lado e responde o que eu vou colocar aí, tá bom? Que é a nossa situação de aprendizagem. Resolva aí os desafios 1 e 2. Eu vou mostrá-la aqui para vocês, ó. Tá aqui. Então, com base nisso tudo que nós debatemos, com base nisso tudo que nós discutimos, né, nós temos a nossa situação de aprendizagem, ó. A empresa Eletrofácil, há 12 anos, atua na rede varejista no setor de eletrônicos e eletrodomésticos, com 7 filiais espalhadas pelo estado. No último ano, através de pesquisas de mercado, identificou uma oportunidade para a expansão do seu negócio. Dessa forma, a decisão tomada pelo diretor executivo da empresa foi abrir uma nova filial no interior do estado, com previsão de inauguração em 4 meses. Desafio 1. Você, como assistente de recursos humanos, auxiliará nos procedimentos de recrutamento, seleção e integração dos novos colaboradores. As áreas delimitadas que irão compor a nova filial são setor financeiro, estagiários, assistentes administrativos, PCD, assistente financeiro e analista administrativo financeiro. No setor de marketing e vendas, aprendiz de vendas, promotores de vendas, vendedor, supervisor de vendas. Setor de logística, que são os estagiários, estoquista e auxiliar de logística, e um gerente administrativo financeiro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão auxiliar como que vai ser o processo de recrutamento e seleção. O que eu quero que vocês coloquem aqui? Quais que são as etapas? Não precisa escrever textão não, viu? Quero só que você resuma quais que são as etapas. Primeiro, o que nós vamos fazer? Publicação da vaga? Beleza. Desafio 2. O diretor executivo da empresa, com base em suas experiências anteriores, solicitou ao setor de recursos humanos a elaboração de um programa inovador de integração dos colaboradores para a inauguração da filial que deverá ser referência para as demais unidades. Seu papel como assistente de recursos humanos é auxiliar nesse processo,
que eu quero que vocês coloquem aqui? Uma ideia criativa de integrar os trabalhadores. Só isso. Quero nada daqueles textão, muita coisa para escrever. Não, eu não gosto de sofrimento, eu gosto de praticidade. Quero algo prático. Só marcar aqui, de modo que mais fácil aqui, né? Para vocês enxergarem. Como vocês têm lá os slides, tem aí as nossas aulas aí, fiquem à vontade aí. Certinho, pessoal? Vou fazer minha chamada e vou dar tchau para vocês e vocês ficarão por conta agora dessa atividade, ok? Onde é que vocês vão postar isso? Quem tiver dificuldade de postar no Ava, pode postar aqui, ó. Estou passando aqui para vocês. rogerio.faria@mg.senac.br, certo? Pode fazer aí mesmo no Word e enviar para lá. Professor, mas eu estou só no celular. Eu não tenho computador. Pode escrever a caneta aí, tira uma foto e manda para mim. Aquilo que a gente puder, a gente facilita a vida dos alunos aí. Certinho, gente? Tranquilo? Só para eu entender o que vocês fizeram aí. Alright? Pois eu vou deixar isso para vocês lá no grupo de WhatsApp. Ô, coitado da Lucilene. Agora que ela conseguiu entrar aí. Deixa eu só buscar onde é que está o nosso login aqui da nossa sala. Para eu fazer a chamada aqui. Só um minutinho, personas. Só um minutinho. E praticamente nós já finalizamos a nossa unidade curricular, né? Segunda-feira a gente já arremata isso e já está tudo certo. Tá? Só um minutinho que eu estou pegando aqui a nossa chamada. A internet vai chegar nessas horas, vai ficando lenta, né? Só um minutinho. Computador é algo que facilita muita gente, mas às vezes deixa a gente irritado, né? Você já viu quando você quer buscar um vídeo, buscar uma informação, aí vem um anúncio primeiro, para daí depois chegar na informação, é assim que comporta, né? Só um minutinho. Cheguei aqui. E cheguei. Agora eu vou tomar um café com leite e biscoito. Assado quase que na hora. É muito bom isso, não é, Cida? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Hoje é 14/8, hein? Só um minutinho. Pronto.
Vamos lá, então. Vamos à nossa chamada. Adriana? Adriana? Professor. Alessandra? A Alessandra participou aquela hora. Aline Osana? Aline, você está por aí? Ah, tá. Presente. Amanda Silva? Amanda Gomes? Presente. Ana Cecília? Presente. Ana Júlia? Ana Paula? Ana Paula está por aí? É que a Ana não veio hoje? Aparecida está. Bianca Campos, eu vi a Bianca chegando por aí. A Cláudia está assistindo na estrada. A Creuza também. A Daniele Bastos não. Não está. A Edilane também não. Deixa eu ver aqui. Edmila. Edmila, você está por aí? Presente. Edmila, pelo jeito dela falar, deve ser mó brava, né? Não. A Ellen. Imagina ela dando uma bronca em alguém. Pode sair correndo. Fernanda. Vi que a Fernanda está. Flávia. Flávia Gilson, não. Flávia Gilson, não. O Giovanni. Eu vi o Giovanni, que estava se rindo muito na aula hoje. Eu vi o Giovanni por aí. Heloísa. Heloísa não está. A menina da voz bonita, Isabela Cassalho, está. Jamila não está. A Karen. Presente, professor. A Cauane. Presente. A Keila Raquel. Keila está por aí? Pois eu preciso ver lá no chat, porque ela assiste também no celular. A Laís Possari está lá no trabalho. A Leia não está. Lucilene chegou. Estou preocupado com a Márcia. Eu preciso ver por onde anda a Márcia. Não tenho visto Márcia mais por aqui. A Mariana Liberato. Mariana, você está por aí? Tô sim, professor. Muito Mariana bem. presente. Matheus Henrique. Matheus está. Michael não voltou mais. A Pamela. Pamela Almeida. Pamela. A Patrícia Gonçalves. Patrícia eu vi que está. A Priscila Karen. Priscila acho que é a namorada do Giovanni, né? Eles estão aí. Renata Aparecida. E a Renata de Fátima deixaram no chat a presença. A Rosana está. Solisângela. Professor. Quem respondeu agora foi a Solisângela? Isso? Não, Rosana. Ah, Rosana. A Sol está por aí? Acho que sim, né? Já vi que... Suelen Sequi. Presente. A Tabata Mariano. Presente. A Tamires Chaves. Tamires, você está por aí? Acho que sim, né?
Tainá de Jesus, o Tiago e a Tiffany não está. Muito bem. Ô, pessoal, deixa eu ver as mensagens. Ah, a Priscila está aí. Muito bem, Tainá também está. Perfeito, perfeito. Então, vou deixar vocês a partir de agora com a situação de aprendizagem. Segunda-feira a gente volta a conversar. Tudo bem para vocês? Conseguiram entender o que eu expliquei hoje? Tudo certo, pessoal? Esse desenho ficou da hora, sabe? Então tá joia. Pessoal, que vocês tenham um excelente fim de semana. Vou estar enviando lá pelo grupo a situação de aprendizagem, certo? Para que vocês resolvam. E segunda-feira a gente tem ela aí para fazer um debate, fazer o fechamento da nossa unidade curricular. Ok? Beijo no coração, se cuidem. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Ok? Professor.